galera, beleza? Então, hoje é um vídeo diferente aqui, é um vídeo que eu vou falar sobre política, é um vídeo novo, vai ter muitos vídeos sobre política aqui. Eu vou dar minha opinião aí agora sobre esse segundo turno, e vocês podem dar a sua opinião aqui também, mesmo se vocês discordarem, aliás, principalmente se vocês discordarem. E vamos aí, vamos conversar um pouco, falar um pouquinho, vou falar sobre os candidatos do segundo turno aí das principais cidades do país. E aí, pessoal de São Paulo, vamos começar falando de vocês. O que vocês acham aí? Vocês estão nivelados por cima? Vocês estão nivelados por baixo? Com Covas e Boulos? Eu tenho uma opinião que vocês estão nivelados pelo meio. Vou começar falando de São Paulo, porque é onde eu estou mais próximo, tá? E eu sei que essa expressão é esquisita, nivelado pelo meio. Isso provavelmente nem existe. Eu acho que não. Não tenho certeza. Mas, me desculpe. Mas eu vou explicar o porquê que eu acho. Assim, eu tenho a seguinte opinião. O Covas, e vocês não me conhecem, então vocês não vão se surpreender com isso, mas se me conhecessem, se surpreenderiam. Eu gosto dele. Eu gosto. Eu acho ele um cara inteligente e que trabalha, ele trabalha. E ele tem até boas ideias, apesar de muitas delas eu discordar do viés ideológico. Ele tem até boas ideias, sim. Não tem como negar isso. Mas, e aí entra o grande mas ele é um cara ligado ao partido, e eu nem vou entrar em mérito de PT aqui, a gente sabe que o PT é o país mais... Nossa, não, porque eu falei país, não. É, é o partido, o nosso país é ótimo, porra. É o partido mais podre da história do país, mas logo atrás dele vem PSDB e PMDB. E o Covas é um cara ligado a um desses partidos. E, cara, é muito complicado. A impressão que eu tenho dele é a seguinte: é de um cara que tem até boas ideias, e como eu falei, eu discordo do viés ideológico delas muitas vezes, mas que tem sim boas ideias, mas que é um cara que eu vejo ele mergulhado e corrompido em toda a sujeira desse país, que é um... Caraca, não, país não, o Brasil é irado. Desse partido que é o PSDB, que é um partido podre, um partido completamente sujo. E é triste. Eu fico triste quando olho para ele. Não votaria nele por essa questão, e também porque, como eu falei, eu acho ele trabalhador, bom e inteligente, mas não o suficiente para superar a minha aversão ao PSDB. E Guilherme Boulos, gosto muito do Boulos, muito mesmo. Eu acho um cara, não acho radical, como muitos dizem. Acho que é um cara que simplesmente quer que todo mundo tenha um lugar para morar, e não consigo ver nada de radical nisso. Acho inteligente, não talvez com a inteligência intelectual como Covas, mas inteligente de vida, que talvez seja uma coisa até mais importante. E acho trabalhador e gosto das ideias dele, concordo com as ideias dele. Mas vou falar porque que eu também teria dificuldades em votar nele. Eu adoro o Boulos, acho um cara muito bom, acho que ele milita no lugar certo, que é uma coisa que a esquerda brasileira se perdeu em fazer. Eu acho que ele milita no lugar certo. Ele tem um viés ideológico muito próximo ao meu, mas eu não consigo ver ele, e como eu falei, com uma capacidade de administrador, de gestor, para uma cidade como São Paulo, a cidade mais importante do país. E é só por isso que eu também teria dificuldades em votar nele. E aí é por isso que eu expliquei para vocês no começo que eu acho que a disputa entre São Paulo, ela tá nivelada pelo meio. São dois caras com alguns prós e contras, outro com mais prós do que contras, no caso do Boulos, na minha opinião, no caso do Boulos. E então fica meio que nivelado pelo meio, mas isso é difícil de decidir, cara. Eu vou fazer uma coisa aqui nesse vídeo, eu vou dar a minha opinião de quem eu votaria em todas essas cidades, tá? E assim,
em São Paulo eu decidiria pelo Boulos. Eu votaria pelo Boulos. E confesso que é mais por causa de um viés ideológico, pelo fato do meu ser mais próximo do que o dele. Mas como eu falei, não acho que ele é o candidato perfeito. Acho que ele é um candidato melhor do que o Covas, na minha opinião, mas não acho que ele é um candidato perfeito. Eu não consigo ver ele como um administrador de uma cidade tão grande, tão importante, de uma engrenagem tão grande para um país de tamanho continental como esse. Bom, vou falar do Rio de Janeiro agora, Eduardo Paes versus Crivella. Essa é uma disputa mais simples de decidir para mim, mas não porque eu ache um muito melhor do que o outro, é porque o outro é simplesmente invotável, na minha opinião. E, cara, é uma loucura que uma cidade também tão importante quanto a cidade do Rio de Janeiro chegue no segundo turno com dois candidatos tão ruins, tão ruins. O Eduardo Paes, assim, é um cara do qual eu não poderia concordar menos. Ah, não, tem sim, tem, sempre existe família Bolsonaro aí. Mas é um cara que eu não consigo concordar em quase nada. Em quase nada. Eu vou te falar, isso é uma outra coisa que para quem me conhecesse seria surpreendente, mas eu até gosto do partido a qual ele é filiado. E eu acho que eles têm uma intenção interessante, apesar da execução nem sempre sair como eles querem, ou como eles pelo menos pintam que querem. Eu acho que eles têm uma ideia interessante. E é um partido que eu até gosto. Mas ele é um cara do qual eu não consigo concordar com a maioria das opiniões dele. E só que aí do outro lado tem o Crivella. E aí o Eduardo Paes ganha. Não tem jeito. Ele ganha, porque o Crivella. Eu acho que, assim, eu não sou do Rio de Janeiro, tá? Já visitei, mas não sou. E aí, quem for carioca pode até comentar aqui embaixo se eu tô errado ou certo, mas a impressão que eu tenho de ver os cariocas falando, de ler sobre, é de que é um cara da qual a incompetência já foi provada de cabo a rabo. E é um cara completamente fora de uma realidade progressista, que é uma coisa que eu defendo. Cara, assim, é um cara que tentou censurar a Bienal do Livro, um ato covarde, um ato patético, reprovável. E, cara, muito complicado, assim. É muito doido ver como um cara, o Eduardo Paz. Pra mim, tá? Essa é a minha opinião. Vocês podem adorar o Eduardo Paes, nenhum problema nisso. Na minha opinião, é curioso ver como um cara como o Eduardo Paz pode ser tanta unanimidade quando colocado contra um cara como o Crivella. Acho que isso mostra o quanto assim, o Crivella realmente é um cara incompetente, é um cara completamente com um viés assim, e aí não é um viés ideológico, é um viés errado no senso comum. Eu não estou falando de ideologia daquilo que você acredita na política e socialmente. Eu estou falando de senso comum. O Crivella é um cara errado no senso comum. Preconceito é errado, ponto. Discriminação é errado, ponto. Censura é errado, ponto. É muito doido que seja necessário falar isso para justificar um ponto. Mas nesse país hoje em dia é. Agora eu vou falar de Porto Alegre, para encerrar. Vou falar de Porto Alegre. E cara, no Porto Alegre aconteceu um fenômeno, um negócio, uma coisa interessante assim. Era muito louco você ver a Manuela Dávila na frente, muito louco, muito legal. Você vê a Manuela Dávila ali fazendo uma boa campanha na frente. E você vê ali aquele candidato de centrão, aquele candidato que, cara, nossa, sono de Sebastião Melo. E você vê ele ali, sabe, no lugar onde ele deveria estar mesmo, ali. E de repente a extrema-direita, o bolsonarismo, se uniu a esse centrão, mostrando o quanto o quanto os fãs do Bolsonaro são maleáveis.
né? Eles não são nem um pouco diferentes daquilo que eles sempre criminalizaram na política. Nisso eles até tinham razão. Mas eles não são nem um pouco diferentes disso. Eles não são nem um pouco diferentes de quem ainda vota no Lula. Eles não são nem um pouco diferentes de quem defende político corrupto, porque o Bolsonaro é. Eles não são nem um pouco diferentes de nenhum outro fã de político. Eles são um pouco diferentes, sim, eles são os mais chiliquentos, mas mostra o quanto eles são, né, maleáveis e sorrateiros. Porque é óbvio, e isso não precisa ser nenhum gênio, na verdade precisa ter só um pouquinho de QI, que é o que falta para quem vota no Bolsonaro, não precisa ser nenhum gênio para saber que essa união do bolsonarismo com o Centrão em Porto Alegre é só para evitar que Manuela Dávila chegue à prefeitura. Porque machistas e misóginos como só eles não iriam aceitar uma mulher naquela posição, entendeu? Então, cara, Porto Alegre, assim, não tem nem o que discutir. Eu votaria na Manuela Dávila sem sombra de dúvida. Na minha opinião, das três cidades que eu citei aqui, é a mais fácil de escolher. Sem sombra de dúvida, eu gosto muito dela. Eu acho que ela tem boas ideias. Eu acho que ela é jovem. Ela tem uma cara de política jovem. Ela tem ideias que realmente são não só para fazer um país economicamente harmônico, ou uma cidade, no caso, né, como Porto Alegre, uma cidade também tão importante, não só fazer ela harmoniosa economicamente, mas fazer com que todo e qualquer lugar da qual ela venha comandar se torne socialmente harmônico, se torne socialmente melhor, seja um governo, um órgão, né, uma entidade melhor no viés ideológico, que trate todos os humanos como humanos, que trate todas as pessoas como pessoas e que não veja diferença de nada e de ninguém por gênero, por sexualidade, por cor, por religião, por nada. Então, assim, das três pessoas de que eu disse que votaria aqui, Eduardo Paes, Guilherme Boulos e Manuela Dávila, ela com certeza é a que eu votaria com mais certeza e com mais vontade mesmo. Então, assim, se eu morasse em Porto Alegre, seria Manuela Dávila na cabeça, sem sombra de dúvida. Então é isso aí, galera. Comenta aqui embaixo, me diz aí o que vocês acham, se vocês têm opiniões diferentes. Opiniões diferentes são muito bem-vindas. Então, comenta aqui embaixo, comenta, todo mundo pode comentar, mas principalmente se você discorda de alguma coisa que eu falei, comenta aqui embaixo, dê um outro ponto, mostre uma outra versão, um outro lado, uma outra opinião. Isso é sempre muito legal. A beleza da democracia é essa. Então, cara, comenta aí embaixo todo mundo se você discorda do que eu falei sobre a família Bolsonaro, sobre o bolsonarismo, sobre o Crivella, sobre o Covas, sobre o Boulos, comenta aqui embaixo, tá bom? Dê pra mim a sua opinião, vamos discutir um pouquinho. Vou tentar responder até os comentários aí na medida do possível, tal. E vamos aí, vamos votar com consciência, vamos ser fiel àquilo a que a gente acredita e vamos votar pensando sempre, eu sei que isso é redundante, mas pensando sempre numa cidade, num estado, num país melhor, tá bom? Então, vai aí amanhã, vota direitinho, vota com consciência, seja fiel àquilo que você acredita. Até a próxima.